e fiz um tal de um óculos multifocal. E estou acostumando a andar com ele ainda. Você vai ficando velho, você tem que aprender a usar os recursos que a vida te dá. Fui subir a escada da minha sala correndo, olhei para o degrau, para a parte de baixo assim, o degrau que era desse tamanho, ficou desse tamanho assim, ó. Tomei um tropicão no degrau embaixo, fui parar lá na porta da minha sala. Quebrei o dedinho do pé. Aí ele está aqui dentro do sapato, na hora de tirar é uma outra conversa. Então, ele está aqui acomodado, mas dói aqui, mas vai dar para ministrar para você aqui nessa manhã. Tenho certeza que você vai ser edificado. Mas antes de eu ministrar algo para você, eu queria que você fechasse seus olhos, aí onde você está, sentado mesmo, você não precisa se levantar. Ore ao Senhor agora, aí onde você está. Declare agora que o Senhor ele venha falar com você nessa manhã, que Ele venha derramar sobre a sua vida a graça, o favor de Deus sobre você, para que você desfrute do poder, da unção, da vida de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero proclamar, declarar a Tua palavra, a Tua graça, a Tua vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, para que haja revelação, Senhor, nessa manhã, da Tua palavra, para que eles vivam tudo o que a Sua palavra diz, Senhor, para que nós vivamos, Pai, as promessas, para que nós vivamos, Senhor, a forma de ser e a forma de desfrutar daquilo que o Senhor é, em nome de Jesus, amém e amém. Então, quantos estão firmes no nosso jejum de 21 dias? Dá um glória a Deus bem forte. Não, eu falei para você dar um glória a Deus, você deu um amém? Oxe, eu não entendi agora, vamos lá, né? Quem está firme no jejum de 21 dias, dá um glória a Deus bem forte. Amém, isso aí, glória a Deus. Então você sabe que a primeira semana, recapitulando o nosso jejum, a primeira semana dele, nós falamos sobre aqueles que foram chamados pelo Senhor. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Levanta sua mão bem alto, diga assim: eu fui chamado para um tempo propício para pregar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela diz que o Senhor nos chamou para que eu e você, o Senhor nos chamou para que eu e você fôssemos uma extensão daquilo que Jesus era. Então, Jesus nos chamou para que nós pregássemos o evangelho dele, para que nós pregássemos a sua palavra. Então, há um chamado de Deus para mim e para você. Então, há um chamado de Deus para mim e para a sua vida, para que eu e você fomos chamados pelo Senhor para pregar a sua palavra, mas também fomos chamados pelo Senhor para desfrutar da sua obra poderosa. E desfrutar da obra de Deus de uma forma poderosa, existem alguns pré-requisitos que eu e você faz parte da minha e da sua vida. Mas antes de desfrutarmos disso, precisamos ter a clareza que esse chamado de Deus para mim e para a sua vida, ele não foi feito somente para mim e para você. Ele foi feito, ele foi colocado na minha e na sua vida, para que esse chamado, ele possa englobar todos aqueles que estão ao nosso redor. Todos aqueles que Jesus ele quer salvar, e todos aqueles que você entende, que você sente, que você deseja, que precisam fazer parte desse propósito divino. Sabe, a palavra de Deus, ela nos mostra que existe uma forma de nós vivermos esse chamado de Deus. Então você percebe que Davi, quando ele começou o seu ministério, Davi, antes dele ser levantado como rei, Deus havia dito para Samuel, que era o profeta da época, para que Samuel fosse na casa de Jessé, pai de Davi, e que ele fosse lá ungir, porque o rei de Israel, percebe algo aqui, entre Saul e Davi, havia uma grande diferença. É fato que Saul, o rei que antecedeu Davi, Saul era alguém que havia sido escolhido por Deus, Deus havia escolhido Saul, mas não era da vontade de Deus que o povo dele tivesse um rei. Então quem pediu o rei para que aquele rei estivesse ali naquele poder, não foi Deus quem determinou que estivesse ali, Deus escolheu porque o povo pediu. Então o povo queria ser como as demais nações, ter um rei para governar. Então Deus vai lá e escolhe o povo, Saul foi escolhido como um rei de acordo com aquilo que o povo queria que fosse. Então Deus foi lá e escolheu o homem mais alto, mais forte, mais bonito de todo Israel para governar o povo. Mas na vida de Davi foi algo completamente diferente.
Porque a palavra de Deus diz que Davi foi achado por Deus. Então foi o próprio Deus quem escolheu Davi para estar ali naquele lugar. Deixa eu te falar algo. Deus, Ele achou você. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó, Deus te achou. Fala, Deus te escolheu. Fala, Deus foi te buscar nos lugares mais distantes. Sabe, então Deus escolheu Davi. E olha que interessante, Samuel, quando foi ungir a Davi, quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir Davi, Davi não estava lá. Nem os seus pais, nem os seus irmãos lembravam que Davi existia. Então Davi, desde o começo da sua trajetória como um rei, ele teve que aprender a lidar com diversas situações. Então eu e você, quando fomos chamados pelo Senhor, muitas vezes nós pensamos que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, toda a nossa, tudo aquilo que nos atrapalhava deixou de existir, mas não é assim. Então nós sabemos que os problemas eles vão continuar, as dificuldades vão continuar, mas eu e você precisamos olhar como Deus ele olha e precisamos amadurecer segundo a vontade de Deus na minha vida. Então eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso romper, e foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Então desde o começo, nem a família de Davi lembrava dele, mas Deus se lembrou. Sabe, talvez você esteja passando por algum momento na sua vida, de coisas difíceis, que você diz, fala, pastor, na minha vida, as pessoas, eu tenho sofrido perseguições. Ah, pastor, eu tenho sofrido problemas. Ah, eu tenho sofrido dificuldades. Pois é, talvez as pessoas não tenham olhado para você da forma que você gostaria, mas Deus, Ele sabe, Ele olha para você da forma que você é para Ele. E a palavra de Deus, ela diz que você é o filho amado de Deus. A palavra de Deus diz que você é filho do Senhor. Sabe, então, eu e você precisamos saber que tudo na minha e na sua vida está no controle das mãos do Senhor. Então, desde o começo da vida de Davi, Davi era alguém que entendeu, compreendeu que esse chamado divino o capacitaria para ele viver debaixo do cuidado de Deus. Então Deus chama Davi. Nem a família dele se lembra dele. Depois de um tempo, Davi está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então ele mata um urso e um leão, porque ele sabia que ele podia ir lá tirar a ovelha lá da boca do leão, que Deus iria cuidar dele, porque Deus havia chamado ele para ser rei de Israel. Então Deus iria cuidar. Depois que ele mata o urso e o leão, Davi vai lá enfrentar um gigante, enfrentar um homem que o exército inteiro de Deus estava com medo de enfrentar. Mas Davi, cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus, ele vai lá e ele mata esse gigante. Sabe, lá em Samuel, 1 Samuel, você não precisa ler, mas lá diz que Davi, ele verbaliza algo. O Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me levou das do urso, e também vai me livrar das garras desse gigante filisteu, porque Deus é comigo. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu não sei pelo que você está passando, não sei porquê, eu não sei quais são as dificuldades da sua vida, mas se Deus livrou Davi das garras do urso e do leão, e Deus entregou esse filisteu gigante nas mãos dele, Deus também vai te livrar de tudo aquilo que tem sido levantado contra a sua vida, quer seja ela a doença que se levantou contra você, quer seja ela os problemas do seu casamento, quer seja ela a batalha na sua mente. Deus vai te livrar, porque Deus te escolheu e te chamou. Quem pode dar um glória a Deus? Obrigado pelo seu amém. Sabe, é importante que você verbalize isso todos os dias. Mas deixa eu falar algo para você. Sabe, Deus sempre nos levará nesse chamado divino. Deus sempre vai levar a mim e a você a vencer todas as setas malignas da minha e da sua vida. Vencer as setas malignas da nossa mente. Então Deus sempre vai nos levar a vencer as dificuldades, os pensamentos enganosos lançados pelo diabo. Então quantas vezes você não levantou pela manhã e você pensou em abrir mão e desistir de tudo que você estava envolvido? A sua vida estava até bem,
Mas você pensou e achou, falou, não, eu vou abrir mão de tudo. Esses dias eu estava conversando com o Felipe, o vereador. Em nome de Jesus, já estou profetizando que a semana que vem, domingo, nós vamos estar lá celebrando a eleição do Felipe. Já lembrando isso, você é irmão em Cristo do Felipe. Felipe é nosso irmão aqui da igreja, líder de célula, futuro discipulador. Estou profetizando várias coisas aqui hoje, hein? Em nome de Jesus, deixa eu falar para você. Você tinha obrigação como crente em votar nele. Porque além de ser crente, é seu irmão aqui de batalha junto com você. 2200 o número do Felipe, facinho de você lembrar. E fala para os seus parentes votar nele também. Um monte de gente me procurou essa semana, falou, pastor, quem que você vai votar? Eu falei, bom, aí eu contei quem que eu ia votar para a pessoa. Não vou falar aqui, é só para o Felipe que eu falo que é para votar. Felipe, não Filipe, é Felipe. Então deixando bem claro aqui, né? Então 2200. Então não esqueça, estava conversando com o Felipe e eu estava perguntando para ele, e aí, como que você está com relação à sua candidatura? Como que você está aí nessa batalha aí dessa eleição? Ele falou, pastor, tem dia que eu acordo e parece que eu vou ganhar o mundo, que eu vou ter o maior número de votos aqui dessa cidade. Mas tem dia que eu acordo que eu falo assim, não vai dar. O negócio eu acho que não vai acontecer, as coisas não vão romper, as coisas não vão avançar. Acho que tem dia que não vai acontecer, esse negócio não é para mim. E aí ele disse, pastor, eu não sei o que eu faço, qual voz que eu dou razão? Isso é por minha conta. Aí eu estava falando para ele, falei, isso é normal na sua vida. Então tem dia que eu e você, nós acordamos de fato, querendo abrir mão de tudo. Querendo abrir mão do casamento, querendo abrir mão das coisas de Deus, querendo abrir mão do trabalho. Tem dia que nós acordamos querendo desistir de tudo. Por quê? Porque o diabo, na tentativa de intimidar a mim e a você, ele lança setas. Não, você não vai conseguir mesmo. Não, realmente você é um fracassado. Não, realmente as coisas não vão dar certo para você. Por que que ele diz isso? Essa intimidação da parte dele para mim e para você. Porque ele quer minar a minha e a nossa fé. A minha e a sua fé. Ele quer roubar os nossos sonhos. Sabe, ele quer que eu e você quer nos fazer desistir de toda a obra divina que Deus ele colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas quando nós olhamos para o chamado de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer e estar envolvidos, nós percebemos algo, a consolidação dessa palavra no meu e no seu coração. Então você vê Davi, quando ele teve a consolidação do chamado divino, ele não fugiu de nenhuma batalha que foi levantada contra ele. Todas elas, Davi entendeu que Deus era contigo. Mas para que Deus fosse com Davi, Davi precisava entender algo um pouco mais profundo. Era entender que Deus estava para fazer a obra dele na sua vida, mas de uma forma diferente. Não era de uma forma natural. As coisas de Deus na minha e na sua vida, elas só podem acontecer, elas só têm valor e elas só têm profundidade quando nós decidimos nos aliançarmos com o Senhor. Então não tem como viver a vida cristã sem você estar aliançado. Então nós sabemos que a primeira aliança que nós estabelecemos é com o próprio Deus. No dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da minha e da sua vida, nós nos aliançamos com Ele. Nós fazemos um compromisso com Jesus, ou melhor, Ele fez um compromisso comigo, com você. Mas nós sabemos que dentro dessa obra de Deus, nós sabemos que dentro dessa comunhão com a obra de Deus, Deus nos chama para nós nos aliançarmos com os demais, com os irmãos. Você percebe que o chamado de Deus para Davi começou com ele, mas terminou com um exército poderoso, servindo a Davi. Então olha para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele, você faz parte do exército de Deus na minha vida. Então a palavra de Deus eu não quero ler com você, mas depois você pode ver lá na sua casa, você já viu isso durante a semana. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos mostra que Davi, nessa caminhada da sua vida cristã, nesse amadurecimento da sua vida cristã, Davi faz uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E com Jonatas, Davi aprende a ser um guerreiro de verdade.
aprende a manusear a espada, aprende a manusear a lança, aprende a usar o escudo. Davi aprende os ofícios de ser um guerreiro. Sabe, então após esse chamado de Davi, Davi faz uma aliança com Jonatas para quê? Para ser treinado por ele. Então todos nós nos aliançamos com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa liderança, com aqueles que chegaram primeiro, para nos treinar nesse caminho da vida cristã. Sabe por que muitas pessoas desistem da vida cristã ao longo dela? Porque caminham só. E no reino de Deus, Deus não te chamou para caminhar só. Deus não te chamou para andar numa vida de solitude na obra de Deus. A sua solitude é para quando você vai orar ao Senhor, lá no seu quarto, lá você chora, lá você geme, lá você rola no chão, lá você faz o que você quiser. Então é a sua solitude com o Senhor. Mas na obra de Deus não. Deus coloca homens e mulheres na sua vida para caminharem, ombrearem essa obra junto com você. Deus coloca pessoas para falar na sua vida. Deus coloca pessoas no seu caminho, para que o dia que você estiver fraco, essas pessoas elas possam te levantar e te fortalecer com uma palavra de Deus na sua vida. Ontem eu estava orando pela manhã, e Deus havia falado algo comigo com relação ao irmão. Não é aqui da nossa igreja não, faz parte da minha equipe, lá do presbitério. E aí Deus falou algo comigo, e eu escrevi uma mensagem para ele, falei: irmão, Deus é isso, Deus manda dizer que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Coloquei lá algumas coisas. Aí ele me mandou uma mensagem logo em seguida, com as carinhas chorando. Falou: obrigado, pastorzão, pelo que você escreveu aqui, porque Deus falou demais comigo, que eu estava precisando ouvir esse tipo de coisa. Olha, parece que eu tomei uma injeção de vitamina B12, saí de lá fortalecido, saí de lá renovado. Falei: glória a Deus. Então Deus coloca uma equipe ao seu lado, pessoas para andar junto com você, para te fortalecer no momento que você estiver só. Então você, olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: você não foi chamado para andar só. Fala: você foi chamado para viver uma vida de aliança. Sabe, então, viver uma vida de aliança, andar numa vida de aliança, andar com pessoas, caminhar com pessoas, não é algo tão simples assim. Deixa eu perguntar, quantos são casados aqui? Levanta a mão. É fácil você ser casado e dividir as suas emoções, a sua vida com a sua esposa ou com seu marido? Tem marido balançando a cabeça aqui sim, medo de apanhar da esposa. Não precisa ter medo não. Nós não vamos deixar você se apanhar dela aqui. Nós vamos te defender, fica tranquilo. Mas é sério, tirando a brincadeira, é fácil você viver uma vida a dois? Não é. Não é. O outro luta. Você está fazendo isso, que sua mulher não está aqui em cima, né? Só por causa disso que você está fazendo isso. Se ela estivesse aqui, você não ia falar. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós precisamos aprender a lidar com as emoções da outra pessoa. Nós precisamos aprender a lidar com o estilo de vida da outra pessoa, com não é só emoção e estilo de vida que eu queria dizer, tem uma outra palavra que me fugiu aqui agora. Você precisa lidar com o jeito, que muitas vezes não é do jeito que você gostaria. Então você já viu dentro de um casamento, as pessoas, um acorda pulando, cantando, fazendo brincadeira com o outro, contando piada logo cedo. Mas o outro acorda que, se ele vê a sombra dele, ele vai estar me olhando por quê? Está dando sorriso por quê? Tem alguns olhando aí, cutucando o marido, assim: você é assim, desse jeito. Outros acordam dando risada, acordam fazendo palhaçada, cantando. Eu lembro quando os meus filhos estudavam lá no Jabaquara, e eu estava morando aqui em Diadema, eu já tinha mudado para cá. Daqui de Diadema para o Jabaquara de manhã, irmão, dá quase 40 minutos de carro. É muito trânsito de manhã. Eu moro do outro lado aqui, perto do shopping. Para atravessar para cá é uma dificuldade. Aí eu acordava de manhã. Eu já ia tentando fazer brincadeira com eles para ver se eles animavam, para eles não descerem do carro com aquela cara toda amassada. Quando eu chegava aqui na divisa de São Paulo, Diadema, eles estavam tudo dormindo dentro do carro. Aí eu apertava aqui a perna, aqui no perto do joelho, aí eu fazia coceguinha, aí eu ficava dando freada no carro para ver se eles acordavam. Irmão, eu só tomava esculacho deles de manhã.
Pai, não é possível você querer ficar brincando 6:30 da manhã, brincando desse jeito, porque os três se parecem muito nessa parte emocional. Não é possível a pessoa acordar tão alegre pela manhã do jeito que você acorda. Eu falei, pois é, a vida já é tão difícil, ainda eu vou acordar triste, aí o negócio fica ruim. A vida já está tão complicada, ainda eu vou acordar lamentando pela vida, ó céus. Então não rola. Então viver com pessoas não é algo fácil. Então aprender a lidar com as emoções é algo que eu e você precisamos ao longo dessa caminhada cristã. Porque as nossas emoções ao longo do tempo, nós precisamos aprender que nós não somos governados pelas nossas emoções. A palavra de Deus, ela diz que eu e você fomos gerados pelo Senhor como um ser triuno. Assim como Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eu e você também somos. Tessalonicenses fala isso. Diz que eu e você, 1 Tessalonicenses fala isso. Eu e você, agora já não lembro mais se é primeiro ou é segunda, mas é Tessalonicenses que fala. Que eu e você fomos gerados pelo Senhor com um corpo, com uma alma e com um espírito. Então, nossa carne, o nosso corpo, ele um dia vai acabar. Um dia nós vamos morrer. Mas a nossa alma, ela fala a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nós temos, alegria, tristeza, raiva, ódio, tudo fala da sua alma. Mas a Bíblia também fala que a nossa alma, por conta do pecado, a nossa alma, ela foi adoentada. A nossa alma ficou doente. Então houve a necessidade do Espírito de Deus vir sobre a minha e sobre a sua vida, nós reconhecermos que nós precisamos de Jesus, reconhecer que nós necessitamos do amor de Jesus, do sangue de Jesus, cobrindo a minha e a sua vida, para quê? Para que eu e você tivéssemos a nossa vida transformada, e não fôssemos mais governados pela nossa alma, e sim governados pelo Espírito de Deus. Então, há algo muito claro. Você já viu quando você não ora, passa alguns dias sem orar, você fica carnal, você fala coisa que não devia, você age com pessoas da forma que não deveria agir, simplesmente porque o Espírito não está governando. Então, quando o Espírito dentro de mim e de você, ele precisa estar em movimento todos os dias. E qual é a forma? É como se fosse uma engrenagem. Qual é a forma do Espírito de Deus estar governando a minha e a sua vida? Quando eu e você temos uma vida de oração, quando eu e você temos uma vida focada em Deus. A minha esposa vive falando para mim, não vive falando, de vez em quando ela fala, você está muito carnal, você precisa ir orar, vai para o sítio, se tranca na sala, vai ler a Bíblia, e toda vez que ela fala, ela tem razão. Eu tenho vontade de matar ela quando ela fala isso, enforcar, mas ela tem razão. Opa, peraí, você precisa trazer à tona aqui, novamente, o Espírito de Deus, para você ser governado por Ele, não governado pela sua alma. Então, ser governado pelas emoções é algo muito perigoso. Então, no treinamento que Davi passou, para ser um rei, as suas emoções precisavam estar saradas. Já imaginou um rei governando todo um povo, e todos os dias ele viver de altos e baixos? Não, hoje eu estou feliz para governar o povo, mas amanhã eu não quero mais saber desse povo não. Você imagina, todo dia Davi tinha uma reclamação de alguém para resolver, todos os dias Davi tinha algo para resolver com alguém. Então imagina se as suas emoções não fossem saradas. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 18, a partir do verso 6. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6. Vou esperar você abrir aí. E diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo. Ainda Saul era rei.
Davi já havia sido ungido, mas não havia tomado posse do trono ainda. Estava lá servindo a Saul. Então as mulheres vieram cantando com tambores e com júbilo e com instrumentos de música. E as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram a elas, a Davi. Olha aqui uma alma doente, olha aqui um sentimento desgovernado, olha aqui uma emoção desgovernada, que é a que Saul tinha. E a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi mais com bons olhos. Então, olha que interessante aqui. Então Saul aqui, pelo fato de não viver a vida de Deus da forma que ele deveria viver, Saul passou a ser governado pela sua alma. E ser governado pela sua alma, Saul passou a ser um perseguidor de Davi. Então, em vez dele ser um rei que fosse bênção para a vida de Davi, passou a ser alguém que perseguia a Davi em todas as coisas. Sabe, então aqui você via, era claro na vida de Saul, que Saul havia perdido o quê? O propósito de Deus. Então Saul havia aqui abandonado o chamado de Deus por conta de um descontentamento com alguém. Então ele passou a não viver o reino de Deus para o próprio Deus, mas passou a viver um reino para si. Essa foi a queda de Saul, em viver um reino governado para si, não para ele. E todas as vezes que nós perdemos o foco da obra de Deus, governamos algo para mim e para você, e esse é um problema, é um tremendo erro. Então, tudo que Deus Ele nos chamou para fazer, ou para estar, é para nós estarmos aliançados com as pessoas que estão ao nosso redor. Ser igreja de verdade. Sabe, ser igreja não é você chegar aqui ao domingo e dizer: eu vou para a igreja. Não, a igreja é você, eu vou me reunir com a igreja. Porque isso daqui é somente um prédio. Porque ninguém conquista algo sozinho. Então eu e você precisamos de uma equipe. Saul pensava que poderia conquistar um reino sozinho. E Deus estava colocando na vida de Davi que para conquistar e ser um grande rei, ele precisava de uma equipe. Então olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: eu preciso de você. Há uns anos atrás, nós cantávamos uma musiquinha na escolinha dominical, que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo, até o fim. E a gente cantava, morria de vergonha de cantar para o amiguinho do lado lá na escolinha dominical. E tinha que apontar, fazer assim para ele apontava para você, e aí nós fazíamos assim, que todos nós necessitamos de Cristo. Então era algo assim que a gente cantava lá, porque eu estava sendo treinado para entender o que era ser igreja. Mas infelizmente hoje nós esquecemos. Nós hoje achamos que podemos. Há muitas pessoas que dizem: não, pastor, eu nem quero ser percebido dentro da igreja. Eu quero entrar e sair, não quero que ninguém nem me perceba. Está fora daquilo que Deus planejou para ser. Porque não haverá uma conquista grandiosa na sua vida. Você não vai conquistar coisas grandes andando sozinho. Sabe, então, num determinado momento aqui da vida, da vida de Davi, ele fugiu para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E lá nessa caverna, Davi, ele ficou escondido por um motivo, para fugir da perseguição que Saul estava fazendo na sua vida. E essa perseguição de Saul para a vida de Davi já não estava mais lá servindo a Saul. Essa perseguição aqui, ela começou a se agravar, a aumentar de uma forma grandiosa na vida de Davi. Sabe, até aquele momento ali, até aqueles momentos ali que antecediam, Davi, os soldados que depois de um tempo começaram a servir Davi, não estavam servindo ainda. Sabe, então ainda não havia chegado a hora de Davi ter um exército poderoso.
Então ele não tinha como enfrentar Saul, então ele teve que fugir para uma caverna. Então fugir para uma caverna aqui, era Davi estar se preparando nas suas emoções. Porque imagina, Davi dizendo, mas eu servia Saul, sabe, eu fui um rei que não puxou, ou melhor, eu fui um soldado que não puxou o tapete do rei. E olha que Davi tinha todos os pré-requisitos para fazer isso, ele havia sido ungido. Mas ele sabia que para tomar aquele reinado, era só na hora que Deus o colocasse lá. Então, da mesma forma que Deus levantou Saul, era Deus quem iria tirar Saul. Então, Davi sabia, estava sendo treinado a esperar o momento certo, e servir um líder que era ia usar um termo aqui, mas não sei se esse termo aqui é o correto, mas era um líder masoquista. Era um líder que gostava de viver uma vida de sofrimento, porque o cara que conduzia o exército da forma que conduzia, só podia gostar de sofrimento, mas também era um líder narcisista. Ele achava que ele podia fazer tudo sozinho, e que tudo estava em volta dele, então por conta disso perdeu o reino. Mas Davi tinha que, mesmo servindo esse rei de uma forma honrosa, ele era perseguido. Então imagina na cabeça de Davi como que passava. Quantas vezes você já disse? Lá na sua casa, lá no seu quarto, já falou para pessoas, dizendo, nossa, mas eu ajudei tanto fulano e o fulano é ingrato comigo. E você desanimou por conta disso. Nossa, eu já comprei comida para o cidadão, fiz já a compra do mês para ele, e ele, olha como que ele me trata com ingratidão. Nossa, eu sempre tratei o fulano bem, mas agora ele passa lá na igreja, no corredor, e nem olha na minha cara. Como que você lida com isso? Não é algo fácil. Davi precisou ir lá para uma caverna para quê? Para se restaurar, para aprender a amadurecer, para ter as suas emoções colocadas no lugar correto. Então você olha na palavra de Deus, Davi teve por diversas vezes oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque ele entendia que somente Deus poderia tirá-lo daquele lugar. Então Davi entendeu que o chamado de Deus para a sua vida era permanecer fiel em toda e em qualquer circunstância. Sabe, esse faz parte de um dos testes de Deus na minha e na sua vida. Quando nós entendemos que Deus ele não nos chamou para sermos mais um, mas Deus nos chamou para permanecermos fiéis nas circunstâncias que eu e você nós vivemos. Fiéis contra as pessoas que nos caluniam, fiéis contra as circunstâncias que nos cercam, fiéis à palavra de Deus. Sabe, nem sempre, quando nós falamos sobre fidelidade, nem sempre a fidelidade é o caminho mais fácil. Nem sempre a fidelidade é o caminho mais confortável. Então, mesmo sendo perseguido por Saul, Davi entendeu que Deus havia o chamado para que ele se mantivesse fiel a Deus e ao rei. Sabe, você tem sido fiel nos seus pensamentos? Você tem sido fiel nas posições que Deus te chamou? Você tem sido fiel nas circunstâncias contrárias diante de você? Você tem permanecido fiel à palavra de Deus? Sabe, você tem permanecido fiel aos princípios da palavra de Deus? Sabe, então, não é fácil ser fiel. Sabe, quem persegue você de uma forma injusta. Sabe, Davi permaneceu na posição porque ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito. Num determinado tempo da vida de Davi, junto com os seus soldados, a Bíblia fala que Davi tinha por volta de 600 soldados. E um dia ele chegando num acampamento, Davi ainda vivia em acampamento, porque estava fugindo de Saul. Um dia Davi chega no acampamento dele, e no acampamento ficavam as crianças, as mulheres, os animais. E Davi chegando no acampamento dele, eu não tenho tempo para ler, depois você pode ler lá na sua casa, está lá em 1 Samuel capítulo 30, e diz que Davi chegando no acampamento, o acampamento dele havia sido saqueado pelos amalequitas. E quando os soldados de Davi chegaram com Davi, os 600,
olharam para aquele acampamento saqueado pelos soldados, pelo exército oponente, pelos amalequitas. Eles choraram. A palavra de Deus diz que eles choraram até não ter mais lágrima, até não ter mais força. Imagina o tamanho da angústia, você chegar num lugar e a sua esposa não estar mais lá, os seus filhos serem levados como escravos, as suas esposas serem levadas como escravas, o lugar ter sido saqueado, tudo roubado. Você está edificando algo, mas vem alguém e rouba. E aí Davi, depois de ter chorado, não ter mais lágrima, Davi reúne o seu exército, se reanima no Senhor e diz para ele: nós vamos lá saquear aquele exército, trazer tudo de volta daquilo que nos roubaram. Nós vamos trazer algo a mais ainda, não só o que nos roubaram, mas vamos trazer o que é deles também. E reúne os soldados. Uma parte dos soldados de Davi quis matar Davi. Falou: não, ou a culpa de tudo foi sua. Você fica aí nesses seus devaneios aí de querer lutar a batalha que não é nossa. Olha aí, perdemos tudo que temos. Perdemos a nossa família, perdemos nossos filhos, perdemos tudo. Agora você quer que eu vá lá lutar a sua luta? E detalhe, eles tinham acabado de vir de uma batalha, estavam cansados, desanimados, enfraquecidos. Sabe, se lembra que o exército de Davi, ele foi constituído com os endividados, os cansados, os amargurados. Então imagina, um cara que é endividado, cansado e amargurado, ainda chega no acampamento, chega lá e vê tudo saqueado. Mas Davi era o líder. Davi era aquele que havia sido chamado pelo Senhor. Ele se fortalece no Senhor e ele diz: nós vamos lá saquear. Mas nem todos quiseram ir. Uma parte falou: não, eu vou com você. 400 homens chegaram para Davi e falaram: não, nós vamos. Mas 200 ficaram lá no lugar. E Davi foi lá no exército oponente, saqueou o exército, trouxe tudo que era de volta, suas mulheres, seus bens e algo mais. Aí chegando lá no seu acampamento, ele foi dividir todos os despojos de guerra, até com aqueles que haviam ficado. O que você imagina que os 400 homens disseram? Não, você não foi, você não pode receber de volta. Você não lutou, então como que é que você vai receber de volta? Você não trabalhou, como que é que você vai comer? É assim que funciona no reino de Deus? Davi havia entendido que não era dessa forma que funcionava no reino de Deus. E quando ele chegou lá no acampamento, ele falou: não, nós somos uma equipe. Estou usando aqui as minhas palavras para você. Nós somos uma igreja. E pelo fato de sermos uma igreja, de sermos uma equipe, os despojos também vão para eles. Porque uma das coisas mais impressionantes, uma das coisas que mais me impressiona em Deus é a lógica que Deus ele tem. A lógica perfeita do amor de Deus, em não desistir de ninguém. Você já imaginou se Deus, ele só fizesse a obra dele na minha e na sua vida, se nós fôssemos fiéis, se nós fôssemos firmes naquilo, no chamado dele na nossa vida, 100%, estaremos perdidos, não tinha nenhum aqui. Porque tem dia que você acorda querendo desistir de tudo. Mas essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é o quê? É o seu amor. É o perfeito amor que faz de Deus, da vontade de Deus, e dele não desistir de ninguém, nem de mim, nem de você. Por mais que nós pecamos, por mais que nós falhamos, por mais que nós cometemos erro, Deus sempre está de braços abertos para mim e para você. Sempre. Sempre Deus está disposto a nos perdoar. Sempre Deus está disposto a começar uma nova história na minha e na sua vida, sempre. Porque essa é a lógica, esse é o caráter de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus não desiste do pecador. Fala: pastor, mas mesmo que o cara caiu 200 vezes, mesmo que o cara caiu 200 vezes, Deus nunca vai desistir de você. Nunca vai abrir mão de você, porque Deus te ama. Ele morreu, Ele enviou o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário por mim e por você. Então a morte de Jesus e o sangue dele nos trouxe de volta. A graça de Deus não é nós merecermos, a graça de Deus é extremamente o contrário. Nós vivemos, nós temos simplesmente porque nós não merecemos. Essa é a graça.
E é o que Davi estava lá praticando, lá no seu tempo, lá com seus homens. Então, se você observar bem aqui as conquistas de Davi, sabe que foram consequências do seu treinamento. Você verá que aqui você vai ver aqui na vida de Davi que há um degrau. É um degrau de conquista de cada etapa que Davi vive. Sabe, um êxito que Deus prepara para ele de tempos em tempos. Então é tudo conectado um com o outro. Para que lá no final da vida de Davi, lá no final do chamado de Davi, ele esteja preparado para que ele viva as vitórias perfeitas. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: Deus não tem somente vitórias para você, mas Deus tem vitórias perfeitas para você. Olha que coisa poderosa. Deus, ele não quer só te dar uma vida de vitória, Deus quer te dar uma vida de vitórias perfeitas. Isso é poderoso demais. Davi não foi chamado pelo Senhor para ser um rei, ou mais um rei. Deus chamou Davi para ser o rei, segundo o coração de Deus, o rei que ia fazer de Israel uma nação como nunca ainda havia sido feita, uma nação que fosse conhecida e temida por muitas outras pessoas. Então olha que coisa poderosa que Deus está chamando Davi. Sabe, então tudo começa, eu acho que tem algum microfone ligado aí na mesa de som, que está fazendo barulho aqui em cima, aqui. Tem algum microfone ligado aí. Então tudo começa com o quê? Com uma convicção. Então sem ela, é impossível permanecer firme para as próximas etapas no treinamento. Então olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: você está convicto do chamado de Deus para a sua vida? Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, eu e você precisamos estar convictos do chamado, para avançarmos nesse processo de Deus. Sabe, quando nós estamos convictos nesse chamado, para avançarmos nesse processo de Deus, nós temos a convicção desse chamado nos leva à certeza de permanecer nesse chamado, independente de qualquer circunstância. Olha para o seu irmão do outro lado agora, porque esse daí já deve estar cansado. Fala para ele assim, ó: você tem permanecido fiel e convicto diante dos problemas que se levantam contra você? Mas algo mais importante que eu quero dizer para você aqui nessa manhã: ninguém cresce ou cumpre o chamado sem estar conectado a uma aliança. Sabe, Deus te conectou para viver uma vida de aliança. Não é à toa que nós fazemos parte de uma igreja celular. Não é à toa que nós fazemos parte de uma igreja onde nós nos reunimos em célula. Só tem uma forma da célula ela crescer: quando nós entendemos que estamos conectados uns aos outros. E que nós precisamos, eu preciso do Tiago, que o Tiago precisa do irmão, que precisa do outro, que precisa do outro, que precisa do outro. E aí sim nós entendemos que nós fazemos parte desse reino, que nós fazemos parte dessa caminhada, e é essa caminhada que vai nos fazer crescer de uma forma uniformemente. Nós não vamos crescer de uma forma disforme, vamos crescer uniformes. Sabe, então nós aprendemos, quando andamos em equipe, nós aprendemos a lidar com as crises internas. Então nós aprendemos a lidar com pessoas, com as crises que nos rodeiam. Então, aprendendo a lidar com as crises, com algo interno, com as coisas internas, ninguém pode nos parar, ninguém nos faz desistir do chamado. Porque eu aprendi a lidar com esse, aprendi a lidar com aquele, aprendi a lidar com aquele outro, aprendi a lidar com lá. Então ali Deus me formou para andar no seu reino, saber entender a vida do outro. Sabe, então nós vemos aqui que a vitória de Davi, ou o treinamento de Davi, a vitória de Davi contra os amalequitas, foi o último treinamento de Davi
para ele se tornar rei de Israel. Sabe, então eu e você estamos sendo treinados pelo Senhor, aqui nessa terra. Há um reino de Deus preparado para mim e para você. Há um reino de Deus que eu e você vamos fazer parte. Há um reino de Deus que Deus confiou a mim e a você. Há uma eternidade afora, para mim e para você, para nós passarmos essa eternidade ao lado do Senhor. Mas nós não podemos passar a eternidade ao lado do Senhor de qualquer forma. Nós não podemos passar a eternidade ao lado do Senhor de qualquer jeito. A eternidade que eu e você vamos passar diante de Deus, a eternidade que eu e você fazemos, ou melhor, está envolvida na minha e na sua vida para fazermos parte, ela começa aqui, o treinamento dela começa aqui. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu liderava uma pessoa, na verdade era um casal que era liderado por uma mulher. Era uma célula. E esse casal, que era o anfitrião, ele não suportava a líder de célula dele. E toda semana ele vinha reclamar para mim, falava, pastor, é que não dá, e ele era todo polido para falar, é que a nossa líder, ele só tinha reclamações dela. Até que um dia eu decidi acabar com a célula, fechar a célula. Já te contei, acho que aqui essa história, não me lembro, acho que contei. E eu decidi fazer o enterro da célula. Falei, nós vamos agora fazer o funeral, o velório da célula, e nós vamos enterrar a célula, porque eu não queria acabar com a célula, quem está acabando é vocês, então nós vamos fazer o velório. Fiz um caixão de papelão, pintei de preto, coloquei a foto da membresia da célula dentro do caixão, e fui lá fechar a célula. Eles moravam aqui do lado do Shopping Plaza Sul. E cheguei lá no apartamento, com o caixãozinho na mão, coloquei lá, todo mundo estranhou, falei, mas que caixão é esse? Falei, não, hoje aqui é o último dia da célula, nós vamos celebrar o velório aqui dessa célula. Nós vamos chorar junto aqui pela morte da célula. Eu queria chocar ele. Não faria isso de novo, irmãos. Estou falando coisa de 15 anos atrás. Então não faria. Acho que eu faria de novo, sim, depende da circunstância. E aí catei o caixão, dava, não, pastor, mas não, a gente só quer continuar a vida, e cada um vai para um lado e tal. Eu falei, não, vocês estão matando a célula. E aí nós oramos lá, separamos a célula, acabamos com a célula. E aí as pessoas foram embora, eu fiquei com o anfitrião dentro de casa. E eles foram embora muito mal. Porque eles participaram de um funeral de uma célula. No qual eles eram os assassinos dessa célula. É forte, né? Que eu estou te falando. Muito forte. Eu queria chamá-los à realidade. E aí todo mundo foi embora, eu fiquei com o anfitrião dessa célula, que havia acabado, que era o que mais reclamava da líder. E aí eles foram embora, eu sentei lá com ele e falei, não, pastor, eu só quero que você entenda algo. Eu falei, não, eu já entendi tudo, você não precisa me falar nada não, já entendi tudo. Não, é que ficou parecendo que eu fui o contribuinte para o fechamento dessa célula. Eu falei, e foi, 100%. A casa é sua, você falou que não queria mais ela aqui. Então é óbvio que foi você. Ele falou, não, é porque eu até gosto da pessoa, mas gosto dela lá e eu aqui. E assim, se ela passar no corredor da igreja, porque o fato é, nós vivíamos na mesma igreja, no mesmo prédio, lá na Vila Mariana. Se essa irmã passar na igreja, num corredor, eu vou lá para o outro corredor. Na realidade, eu quero saber qual que é o culto que ela vai, porque eu vou no outro culto. Se ela for no da manhã, eu vou no da tarde. Se ela for no da tarde, eu vou no da manhã. Aí eu fiquei pensando, falei, o que eu respondo para esse cidadão? Aí eu disse para ele, falei, irmão, só temos um problema, muito sério. O problema é que nós vamos passar a eternidade juntos. E lá na eternidade, nós precisamos estar resolvidos com pessoas. Nós não temos como, não, deixa que lá no céu eu resolvo o problema. Ledo engano. Lá no céu você não vai resolver o problema. Porque lá no céu não é o lugar de resolvimento de problemas. Lá no céu é o lugar da perfeição do chamado divino, na minha e na sua vida. Então o lugar onde nós precisamos resolver a vida é aqui. O lugar onde nós resolvemos relacionamento com pessoas é aqui. Eu falei, quando que é que você vai resolver a vida com a pessoa? E olha como que era a história dessa pessoa. Ele tinha problema com a líder, aí ele tinha problema com o irmão,
aí ele tinha o irmão de sangue, aí ele tinha problema com o pastor, que era da igreja dele há muitos anos atrás, ele tinha problema com todo mundo, que ele falava, ó, são os meus irmãos em Cristo, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Então, não diga que você tem que ter um relacionamento de comer pizza na casa das pessoas que te fizeram mal, que você perdoou, mas que você tem que comer pizza na casa dele todo final de semana. É óbvio, você resolveu algo na sua vida. Fala, não, o relacionamento mais de comer em casa, não quero mais. Mas aqui internamente está resolvido, porque você vai passar uma eternidade afora junto com ele. Assim é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Assim foi o que Deus planejou para mim e para você. Então tem coisas que eu e você nós não temos o poder para fazer. Sabe, então tem guerras que eu e você nós não precisamos guerrear. E eu vou te falar uma guerra que eu e você nós não precisamos guerrear. Eu e você nós não precisamos viver uma vida de guerra na força do nosso braço. Não foi para isso que Deus me chamou e chamou você, para conduzir a sua obra na força do seu braço. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou. Sabe, Davi entendeu que na força do braço dele, ele não podia se tornar um rei exitoso. Ele não podia matar Davi ou Saul, porque ele não seria um rei exitoso. Sabe, ele não podia puxar o tapete de Saul, porque ele não seria um rei exitoso. Davi entendeu isso. E ele percebeu todo o processo de Deus na sua vida. Sabe, alguns do seu exército estavam nas mesmas vitórias de Davi, mas outros não. Mesmo que eles não estivessem nas vitórias de Davi, faziam parte do exército de Davi. Sabe, talvez Deus tenha colocado pessoas ao seu redor, que são pessoas que não respondem da forma que você gostaria que respondesse. Mas Davi deixou um recado muito claro. Davi deixou claro que nós podemos estar animados e lutando, mas amanhã nós podemos estar desanimados e não lutando. Mas alguém estará lutando por mim. Então, sendo assim, todos devem participar das conquistas, dos frutos, ou melhor, dos frutos dessa conquista. Então foi por isso que Deus te uniu, aí é o irmão que está ao seu lado. Foi por isso que Deus colocou pessoas aí ao seu lado. Sabe, não há como ser bem-sucedido no chamado de Deus vivendo de uma forma individualista. Não tem como. Não tem como ser bem-sucedido vivendo na vida cristã, vivendo só. Vai chegar um determinado tempo que você não vai dar conta mais de conduzir a sua vida, porque você está só. Então olha para quem está do seu lado, diga para ele: Deus não te chamou para viver uma vida desconectada, individualista. Sabe, Davi decidiu abrir mão de uma vida individualista e a viver a vida de corpo. Viver a vida unido com o seu exército, conectado com o seu exército. Viver uma vida plural, a vida comunitária, que o próprio propósito de Deus, ele vive. Sabe, esse é o estilo de vida divino. O estilo de vida divino é o estilo de vida da pluralidade. O que dizer isso, pastor? A pluralidade. Sabe, todos desfrutam dos frutos da conquista, porque nós somos corpo. Sabe, não seja aquele que, quando algo não dá certo, você diz: mas não deu certo por quê? Olha lá, o fulano fez tal coisa. Não, você faz parte de uma equipe e não deu certo porque não deu certo por nossa causa. Não foi por causa da culpa do outro. Foi por nossa causa. Eu faço parte de um corpo, é meu.
Um tempo atrás, nós estávamos passando dificuldade com um dos nossos filhos. E aí, a minha esposa disse: onde foi que eu errei? Na verdade, quem disse isso fui eu. Onde foi que eu errei? E ela disse: não foi você, fomos nós. Se houve algum erro, foi eu e você. Porque nós fazemos parte de uma equipe. Foi Deus que nos uniu, eu não fiz o filho sozinho. Você não fez o filho sozinho, teve uma ajuda aí, uma parceria para que gerássemos o filho. Então juntos nós vamos aprender a resolver o problema. E juntos nós resolvemos o problema. Porque entendemos que nós somos uma equipe. Sabe, eu queria que você ficasse em pé aí no lugar onde você está. Mas presta atenção aqui em algo. Sabe, nós não sabemos quando o treinamento de Deus, ele vai acabar na minha e na sua vida. Mas nós sabemos que Deus, ele está no controle de tudo. E que eu e você vamos concluir esse treinamento até o final. Mas para isso, eu e você, nós necessitamos de ajuda. A ajuda divina, eu e você, nós já temos. A ajuda divina, Deus, ele já nos deu, já reafirmou, já falou, Deus já disse inúmeras vezes que a ajuda dele nós temos. Mas para sermos uma grande igreja, para sermos uma grande célula, para termos vitória em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos, daqueles que Deus colocou na minha e na sua vida. Eu tenho uma equipe de valentes que andam comigo diretamente. Eu não sou perfeito e muito menos eles. Nós não somos, cada um de nós temos uma dificuldade. Mas quando nós nos reunimos e quando nós decidimos fazer a obra de Deus, um completa o outro. E eu entendi que essa equipe que Deus me deu é a que vai fazer parte, é a que vai conquistar. Essa equipe que Deus colocou junto comigo, todos nós vamos conquistar. Então todos nós vamos avançar juntos. E todos nós vamos colher os frutos juntos. Sabe, eu queria, nessa manhã, se for possível, que você reunisse com alguém da sua célula. Se tiver aí com o seu pastor de rede, com o seu discipulador, faça isso agora, saia do seu lugar. Procure o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, reúna você junto aí agora. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco, mas antes eu queria que você procurasse a pessoa que Deus te conectou. E se você não está conectado numa célula, eu quero te convidar a fazer parte de uma. Se você está vendo alguém aí que não está conectado numa célula, chama esse irmão para orar junto com você, fala: vem orar aqui comigo. Só não gostaria que ninguém ficasse só. Ninguém. Que ninguém ficasse só. Porque você faz parte de um corpo. Você faz parte daqueles que foram chamados para serem os valentes de Davi. Então reúna com as pessoas que estão aí ao seu redor. Só não fique só. Nós vamos cantar essa canção juntos aqui agora. É a única pessoa que está aí do seu lado aí agora. O louvor, nós vamos cantar uma canção. Mas enquanto o louvor canta e toca, eu gostaria que você orasse com as pessoas que estão aí ao seu redor. Que primeiramente você orasse pelo seu irmão da esquerda, pelo seu irmão da direita, que você verbalizasse que você necessita do seu irmão, que você precisa dele, que você está junto com ele, e que para você viver uma vida vitoriosa na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na igreja, você precisa do seu irmão. Diga isso para ele que está aí do seu lado. Diga para ele: irmão, eu preciso de você. Nessa caminhada cristã, eu preciso da sua ajuda. Ore aí agora, em nome de Jesus. Ore aí agora, em nome de Jesus. Declare isso aí onde você está. Proclame isso.
Declare essas verdades aí na sua vida. Em nome de Jesus. Pra tua